Olá, boa noite. Estamos começando a nossa Black da Reforma amanhã, dia 31 de outubro, meu aniversário, e também é o dia da Reforma Protestante, um dia que marcou ali um divisor de águas, né, uma separação na visão que a Igreja Católica tinha e se formou aí a Igreja Protestante, que somos a grande maioria e do Prospero, mulheres cristãs. Então, é um dia extremamente simbólico e nós estamos fazendo todo esse movimento aí para que você tenha a sua vida financeira reformada, sua vida financeira próspera, abençoada. Deixa eu fazer um videozinho aí, né? Para que o pessoal possa saber que nós estamos ao vivo, nossa aula rodando, olha que coisa boa! Ai, maravilha, a gente está. E o tema dessa aula é como reformar sua vida financeira em 5 passos. Eu gosto muito de trabalhar os passos, até porque ele marca o Libertas, é o método do Libertas. Então, hoje a gente vai falar de reforma financeira. Você já passou por uma reforma na sua casa? Se você já passou, você sabe que no início tem aquela bagunça, no início você fica irritada, você fica pensando, meu Deus, não vejo a hora disso acabar, poeira para um lado, móveis que estão fora do lugar, é desse jeito. Mas quando tudo fica pronto, depois que você pinta a casa, gente, depois você arruma tudo no lugar, você faz aquela faxina pós-reforma, como tudo fica maravilhoso. E não vai ser diferente na sua vida financeira. Então, hoje você vai entender como organizar as suas finanças em 5 passos, né? Como é que você vai deixar tudo organizadinho, eliminar suas dívidas e investir com propósito. Existe uma nova forma de viver uma vida abundante nas finanças. E Jesus, lá no Evangelho, ele nos prometeu, nos garantiu, no Evangelho de segundo João, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E é sobre essa vida em abundância que a gente vai retratar, falar hoje. Aí você pode estar se perguntando, será que eu estou no lugar certo? Será que eu deveria estar nessa aula? Bem, essa aula é para mulheres que têm dívidas e não sabem por onde começar a se organizar. Essa aula também é para você, mulher, que já faz algum tipo de organização, mas não sobra nada. E essa aula também é para mulheres que têm ali a sua sobra, mas deseja avançar nos investimentos com propósito. Então, se você está aí em uma dessas etapas, essa aula é para você, você está no lugar certo. Agora, essa aula também é para mulher, é morar na casa dos sonhos. Talvez você já tenha a sua casa própria, mas você sonha em reformar a sua casa, você sonha em ter um lugar, né, do jeitinho que você gostaria, te dar conforto, ou você deseja adquirir o seu primeiro imóvel. É também para mulheres que querem proporcionar para os filhos o que não teve. Eu acho que a maioria das mulheres tem esse sonho, né? De poder oferecer para os filhos o que não teve, uma educação melhor, um bairro melhor, protegê-lo, né, da violência, poder dar a oportunidade dele viajar, dele fazer, estudar nos lugares melhores. Então, é para você. Se você tem esse sonho, você está no lugar certo. E principalmente para mulheres que desejam estar presentes, cuidando da família. Tem mulher que tem dupla jornada, chega muito tarde, vive cansada, precisa sustentar a família e se sente sempre ansiosa. Então, se você, né, deseja estar mais presente, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, porque você tem as suas finanças organizadas, esse lugar também é para você. Você está no lugar certo. Já se achou? Põe aí no chat se você já se encontrou. Agora eu vou fazer um exercício. Fecha os seus olhos. Respira para você também desacelerar aí o seu ritmo. E imagina só, você ter liberdade financeira para você escolher onde morar, para você saber o que você quer fazer e você também poder ajudar seus filhos.
Só imagina sentir-se uma mulher confiante e realizada. Só imagina você conquistar uma aposentadoria tranquila, sem depender dos filhos, sem depender do governo. Talvez hoje você viva do Bolsa Família e você já não aguenta mais. Talvez hoje você viva de um benefício do filho que é autista ou tem algum outro tipo de necessidade e gere a ele um benefício. E você é mais da vida do que isso. Imagina você poder viver sem isso. Imagina você ter uma vida de paz, livre da ansiedade financeira e também tendo tempo, recurso para se dedicar mais à sua família, à sua igreja, à sua missão pessoal, aos seus sonhos, aos seus projetos. E eu poderia pôr uma infinidade de sonhos, né? Poder viajar, poder conhecer o mundo. Imagina, já imaginou? E aí eu quero te perguntar, você está comprometida com o seu sonho? Você está comprometida com tudo isso que você imaginou? Isso é determinante para tudo que a gente vai tratar, tá bom? Deixa eu contar um pouquinho da minha história, porque talvez você possa pensar assim, ai, Adriana, isso não é para mim, organização financeira, eu não consigo me imaginar realizando todos os meus sonhos. Nós temos duas fotos aqui, né? Eu com a blusa de um projeto, e simboliza o meu tempo, eu atuava no campo missionário, e uma foto um pouco mais recente, e eu posso te provar isso, porque eu comecei a organizar as minhas finanças trabalhando como missionária, morando numa cidade de 24 mil habitantes e com um salário de R$ 1.891. Um pouquinho mais do que o salário mínimo hoje, né? E em pouco mais de um ano, eu já havia multiplicado a minha renda em mais... Eu botei 600%, mas foi mais de 600%. Então, talvez você esteja numa cidade interior, talvez você não tenha um salário alto e você pense que tudo está muito distante. Mas eu quero te falar, e foi nesse momento, foi nessa etapa que eu comecei a organizar as minhas finanças. E se eu conseguir viver coisas tão inesperadas, você também pode, tá? Porque não depende simplesmente de onde você está e você trabalha. Depende do Deus que você serve e como você vai obedecer a tudo e ele te orientar. Combinado? Agora, quero que você pense qual o seu sentimento hoje em relação à sua vida financeira. Põe aí no chat para eu saber. Qual o seu sentimento hoje em relação à sua vida financeira? E enquanto você escreve aí no chat, deixa eu pôr avançando. o testemunho vislumbrando novos horizontes. E já estou sonhando com novas conquistas. Eu abri depois do Prospere um webinar, né, onde eu vou ensinar os pais como as aulas online vão ser eficazes, como essas aulas online vão poder ser eficazes para os seus filhos, né? E também abrir uma consultoria online, onde eu vou ajudar os professores a fazer aulas de excelência, a planejar melhor, e isso vai me abençoar e vai também abençoar a vida deles. Então, Prospere abriu a minha mente para os sentidos profissionais, ser humano e profissional. O maior valor para mim foram as planilhas, porque eu já venho trabalhando essa educação financeira, esse gerenciamento financeiro. Agora eu já estou indo para aprofundar nas questões de investimento, mas eu tenho todo um planejamento, mas eu não trabalho com as planilhas. E aí as planilhas vieram me dar uma nova visão, nova orientação. Eu já estou avançando, já estou vislumbrando. Bem, e a gente tem o testemunho de 3 alunas
trazendo as suas experiências, eles são pequenos trechos, trazendo as suas vivências, suas experiências, o que mais impactou, e depois eu quero ouvir também, mais à frente, os seus testemunhos, né? Eu quero saber o que Deus também vai fazer através da sua vida. E para começar o nosso conteúdo para a nossa reforma, eu quero iniciar trazendo 4 erros que impedem a sua organização financeira. Antes da gente ir lá para a reforma financeira, eu quero que você pense e reflita sobre 4 erros que, de um modo geral, a maioria das famílias cometem, e isso dificulta ou impede a sua organização financeira. O primeiro erro é a ausência de uma reserva de emergência. Então, o carro quebrou, um menino adoeceu, você se sentiu mal, algo aconteceu ali fora do planejado e pronto, desestrutura toda a família. Então, muitas pessoas não possuem uma reserva financeira para cobrir despesas inesperadas, como reparos de emergência, despesas médicas, perda de emprego, o que pode levar ao endividamento quando esses imprevistos acontecem. Então, ter uma reserva de emergência, você garantir que você tenha pelo menos 3 meses ali separados, garantidos para suprir as suas necessidades no período em que você está passando ali pela emergência. Então, quantas mulheres já falaram para mim, né? Toda vez que eu tenho um problema, eu pego um empréstimo consignado. Toda vez que eu tenho um problema, eu uso cartão de crédito. E problemas, eles acontecem de maneira inesperada. Então, um dos maiores erros é a ausência de uma reserva. Você precisa ter essa reserva, você precisa ter esse colchão, né, de segurança para que você não entre numa situação de endividamento, tá? Mas esse é um dos erros. O segundo erro é a falta de controle nas despesas supérfluas. Um dia um açaí, outro dia um café, outro dia um pãozinho na chapa na rua, outro dia. Hoje eu já cometi um delito aqui, eu já fugi um pouquinho ali do meu orçamento. Fui comprar um pãozinho, aí tinha um sonho de creme. Normalmente eu não sou muito fã de doce de leite. Então, às vezes eu vou num lugar, aí tem sonho de doce de leite, não me apetece. Mas quando eu vejo um sonho de creme, aí eu já fico meio assim, né? Eu já perguntei ao padeiro, passa aqui perto de casa, quanto é o sonho? Eu comprei um sonho só. Mas é uma despesa supérflua que a gente precisa controlar, tá? Então, esse erro, ele envolve negligenciar a gestão de despesas diárias não essenciais. Como é um sonho essencial? Não, pelo contrário, né? Ainda pesa e no corpo. Não essenciais e variáveis, porque você não sabe quanto você vai gastar, né? Então, é alimentação fora de casa, entretenimento, roupas, presentes, despesas com pet. Uma das coisas assim que eu tenho controlado bastante, a gente precisa, especialmente agora, final do ano, é decidir onde você vai na confraternização. Porque eu, por exemplo, eu participo de uma célula, eu também vou para um grupo eu faço um estudo chamado Mulher que Prospera, aí já tem a confraternização do Mulher que Prospera, tem a formatura do Mulher que Prospera, tem a roupa que a gente vai usar na formatura. Se você somar todas essas despesas, com certeza, você vai estar ali muito mais comprometido no seu orçamento, né? E nunca é uma única atividade final de ano, né? Sempre tem outras, então a gente precisa estar atento. Então, quando a gente soma, né, são despesas não essenciais e variáveis, e quando somadas podem comprometer significativamente o orçamento mensal. Então, a gente precisa estar muito atento, porque isso fura o nosso planejamento. Eu acho que eu apaguei um slide, mas deixa eu passar e os outros
2 erros, eu acho que eu confundi e apaguei. Mas o terceiro erro é você viver fora do seu padrão de vida. Então, por exemplo, você mora num bairro e você não deveria estar morando, você dirige um carro e você não deveria estar dirigindo, né? Você acaba vivendo uma vida que você não deveria viver. Por quê, Adriana? Eu quero parecer ser algo sem poder ser algo. Nós precisamos viver dentro do nosso padrão que a gente verdadeiramente a gente pode pagar por ele. Então, para e reflete aí como é que está a sua organização. Você está vivendo dentro do que você realmente pode pagar? Você tem hoje o carro, ele te permite vivenciar as experiências com a sua família sem trazer para você um grande conflito financeiro? Você tem o padrão de gasto, seus filhos estão estudando no colégio onde você pode pagar. Às vezes, uma simples mudança de bairro já permite que você viva melhor, já permite que você tenha um respiro. Quer ver uma coisa? O bairro onde eu moro e o bairro onde eu morava, eles compõem uma mesma região, mas onde eu moro hoje é mais barato do que onde eu morava. E um outro detalhe, às vezes você encontra em bairros diferentes, né, imóveis em valores similares, mas um valor de condomínio totalmente diferenciado. Então, vale a pena você fazer essas análises. Um bairro mais simples, ele vai te permitir pagar menos numa academia, vai te permitir você comprar num supermercado que tem um custo mais baixo, vai te permitir uma série de benefícios. Onde eu moro, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque às vezes a gente fala assim, mas você vai malhar numa academia que não é tão top como a minha. Eu faço pilates. Onde eu fazia, no outro bairro, eu pagava R$100, exatamente R$100 a mais do que eu pago na academia atual. E o estúdio onde eu faço, os aparelhos são muito mais novos do que na academia onde eu pagava R$100 a mais. Então, tudo isso você precisa fazer para que você possa organizar, fazer uma reforma aí na sua vida financeira, tá bom? E o quarto erro, eu não sei como, mas eu deletei o slide, é você viver achando que o seu limite de cartão de crédito, o seu limite do empréstimo consignado, o seu limite do crédito pessoal faz parte da sua renda. E não faz. Então, esses valores, eles são postos à sua disposição propositadamente, mas eles não compõem a sua renda principal. Então, você precisa estar atento a isso, porque tudo isso vai te gerar endividamento e os juros desses empréstimos são altíssimos, tanto de cartão quanto de crédito pessoal. São muito altos caso você falhe ali no dia do pagamento. Então, esteja muito atento a tudo isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir deixando aí no chat, tá? E a gente vai respondendo aí conforme o avançar da aula. E agora, a gente já viu os erros, os 4 erros, a gente vai agora para o antídoto, né? Que são os 5 passos para você alinhar, né, os passos que eu utilizei e você pode utilizar aí na sua transformação financeira. Primeiro passo, gente, eu comecei a trabalhar a minha mentalidade. Eu morava numa cidade interior, a cidade tinha 24 mil habitantes, eu era missionária, também educadora, então o cenário era totalmente contrário à prosperidade. Eu estava vivendo um ambiente e não era tão favorável assim para eu prosperar.
E eu não conseguia participar assim, de eventos, porque não tinha, né? Cidade interior, lá no interior do Nordeste, não tinha, não é como o Rio de Janeiro. E você, mesmo você morando no interior, numa cidade interior, você pega um ônibus à noite, chega de manhã no Rio, às vezes 2 horas, 3 horas você está no Rio de Janeiro e você pode participar de N eventos. Ou você pode ir para São Paulo e também tem essa facilidade. Mas em alguns lugares não é tão fácil assim. Lá a distância para a capital era de 1.000 quilômetros, então vivi isolada mesmo. Então eu comecei a trabalhar a minha mentalidade e eu tinha à minha disposição e era a internet, tá? Então Romanos ele vai dizer que a gente não deve viver como vivem as pessoas deste mundo, mas que nós possamos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós precisamos permitir que haja uma mudança total na mente. Não somente quando a gente fala de mentalidade, não é só, agora eu estou pronto para ficar rico. Não, mas é entender qual é o propósito de Deus para as minhas finanças. Eu estou pronta para viver esse propósito? E aí sim, Deus ele vai fazer essa transformação. Segundo passo eu fiz foi um inventário de toda a minha vida financeira. E esse aqui é o passo, gente, por mais que eu fale dele, as pessoas travam. E a gente não quer saber da nossa vida. É impressionante. Eu tenho mulheres, né, e eu mentoro, e quando chega para mim, eu pergunto, quanto você ganha? E a pessoa não sabe me dizer quanto ganha. Algumas muito assim evoluídas me falam um valor aproximado. Outras nem o valor aproximado sabe. Já nem sei mais quanto eu ganho, porque tem muito desconto, muito isso. E a gente precisa fazer um inventário, a gente precisa ir a fundo, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o levantamento do eu tinha, do eu não tinha, do eu desejava muito ter e eu nunca esperava ter ou passar. Então, eu sabia quanto eu ganhava, eu sabia quanto eu gastava, eu sabia quanto eu poderia investir, eu não tinha dívidas e eu não gostaria de passar. Então, é importante você saber, mas eu já tenho dívida. Tá, mas quais são os seus projetos daqui para frente, né? Eu quero eliminar essas dívidas e nunca mais passar por isso, porque só quem já passou por dívida sabe o quanto é doloroso, né? Então, eu fiz todo esse inventário e é importante você fazer isso. Só que você não pode parar no inventário. Você já está trabalhando a sua mentalidade, você está fazendo o seu inventário, mas você precisa tomar atitude. Você precisa ir adiante. Eu gosto muito desse texto de Mateus 25, 24 e 25, que diz assim: por fim veio e tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. O Senhor olha onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, e lhe pertence. Aqui está, e lhe pertence. E a gente já sabe o resultado aqui dessa história, né? Até ele tinha e seria tirado. Então, nós precisamos tomar atitude. Então, você já fez o seu inventário, você tem dívida? Então, a partir de agora, elaborar o plano e começar a eliminar suas dívidas. Eu quero investir. Você precisa ter uma conta na corretora, senão você não vai conseguir investir. Eu quero viajar para fora. Você precisa tirar um passaporte. Então, é hora de tomar atitude. Outro dia eu achei até devia ter separado para mostrar para vocês. Não sei se está por aqui. Eu achei um papelzinho. Eu tinha escrito em 2020 de ações que eu tinha tomado. E eu fiquei tão emocionada. Depois eu vou botar uma foto no meu stories. Me segue lá no Instagram, @prospere_missões.
eu vou postar essa foto com ações que eu tomei em 2020, quando eu estava nesse movimento aí, para vocês verem que eu estou falando, é o processo e eu vivi e continuo a viver, tá? Porque isso aí é um processo contínuo, tem muita coisa assim que eu quero realizar, especialmente no Prospere e através do Prospere. Então, é hora de tomar atitude. Eu estou no lugar certo porque a minha igreja se chama Atitude. Então, o tempo todo eu estou refletindo sobre o poder de tomar atitudes. E aí, eu quis trazer o exemplo de uma aluna, e ela estava toda bagunçada, com a vida financeira bagunçada, e ela fala assim: Adriana, depois que eu fiz o diagnóstico e o inventário das minhas dívidas de consignados, eu fiquei apavorada com o valor total. Isso me paralisou de tal forma que eu fiquei sem esperança. Fiz uma recapitulação de todas as vezes que eu recorri a essa forma de endividamento e tem empréstimos que estou devendo há 6 anos. É uma loucura. Eu não controlei adequadamente minhas finanças. Vou aproveitar para fazer as aulas agora nas férias e vou encontrar uma segunda fonte de renda para me auxiliar e sanar essas dívidas. Comecei a terapia e foi muito bom, mas também me tornei consciente do estrago que havia feito. Já chorei, pedi perdão a Deus por não zelar pelo que Ele me confiou. Vou aproveitar minhas férias para organizar minha vida. Isso ela me mandou no início do processo dela, quando ela entrou no Prospere. E recentemente ela me mandou uma outra mensagem também bem grande, que não ficaria muito extensa para eu ler, mas eu quis trazer para vocês o resultado. Ela saiu de devedora para 15 mil, quase 16 mil investidos quando ela me mandou a mensagem. Agora, com certeza, já está bem mais. Já deve estar aí chegando aos 20 mil, se já não passou. Então, olha a importância do inventário e de tomar atitude. E ela fala, vou ter que fazer aula extra para ter mais renda. E ela fala, já pedi perdão a Deus, eu já orei, eu já chorei, né? Então ela seguiu ali todo um processo e tomou atitude e o resultado chegou. Você já pensou, uma continha de investimentos já positiva? E isso aqui não foi demorado não, tá, gente? Bem, o quarto passo, e eu utilizei e eu oriento sempre a vocês, é fazer mais renda. Então, o que você pode fazer para aumentar a sua receita? Renda extra, pedir um aumento para o seu chefe, negociar aí uma promoção, vender um passivo, um imóvel, vender um carro, ter investimentos. Então é importante você pensar em como fazer mais renda. Quanto mais renda você tiver, mais próspera você vai ser e mais rápido você vai alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e tudo mais. E por fim, o quinto passo, eu investi em mentoria. Gente, eu sempre falo do poder da mentoria. E sempre que a gente fala do poder da mentoria, parece que o tempo todo você está querendo vender algo. Mas eu faço mentoria. Eu preciso da ajuda de outras pessoas. E eu não faço uma mentoria só, não. Eu faço 2 mentorias, né? Uma coisa mais espiritual. Eu estudo sobre a sabedoria. Eu quero ser uma mulher mais sábia. E a outra é voltado mesmo para o meu trabalho. Então, é importante você investir em mentoria. Eu fiz isso, eu vejo tanto que isso me ajudou, quanto isso me fez crescer, né? Mas você precisa investir. Eu comecei gratuitamente, participando de tudo que tinha de graça, eu participava, até e eu fui crescendo e fui entendendo que eu precisava investir para ir mais profundo. Você precisa mergulhar e para isso você precisa investir. Então, Oséias 4:6 vai dizer assim: o meu povo ele foi destruído por falta de conhecimento. Você precisa conhecer, você precisa ler. Você
Eu não tenho dinheiro. Gente, compra um livro. Eu estou sempre, e perto de mim sempre tem um livro. Compra um livro. Às vezes o assunto e você não pode pagar uma mentoria porque é 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, mas você pode comprar um livro da pessoa. E ali o livro vai trazer uma série de conhecimentos. Então, compre um livro. Um grande exemplo de mentoria feminina foi Noemi cuidando da sua nora Ruth. Então, Moisés mentoriou Josué, Elias mentoriou Eliseu, Barnabé mentoriou Paulo. Paulo, ele se tornou esse fenômeno, né, que a gente estuda até hoje, mas ele teve um mentor, ele teve uma pessoa que se dedicou 3 anos ali na vida dele para que ele pudesse depois usar o que ele já tinha e tudo, e o Espírito Santo foi pondo dentro dele. Tá? Então, só revisando os 5 passos para a sua reforma, espero que você tenha anotado, mas eu vou revisar. Primeiro, mentalidade. Leia bons livros, assista boas séries, né? Encha sua mente de coisas que vão trazer crescimento, ouça bons pastores. A minha igreja está fazendo a Jornada dos Sonhos. A gente está construindo o ano de 2026. Então, o que você está fazendo para preparar o seu 2026? E eu só estou fazendo isso porque tenho o meu mentor, é o meu pastor, e trouxe essa jornada. Então, cada semana de quarta-feira, cada dia de quarta-feira, até dezembro, nós estamos a cada quarta trabalhando um tema e representa um mês de 2026. Essa semana, por exemplo, a gente está orando pela nossa saúde. Eu quero estar bem, eu quero, né, ter saúde no próximo ano. Eu tô com os meus alguns projetinhos aqui na parede que eu fico olhando para eles para eu não perder o foco. E isso tudo a gente vai aprendendo com os nossos mentores, tá? Então é importante você pensar nisso. Invista em boas mentorias. Então trabalhe a sua mentalidade, faça o seu inventário, pare de fugir dos problemas, olhe com atenção para os seus problemas, para que você possa crescer e prosperar cada vez mais. Tome atitude, saia do lugar, saia dessa apatia. Tem muitas mulheres que estão paradas, paralisadas, e a gente quer trabalhar isso também para que você possa avançar. Eu sei que a vida às vezes faz a gente se sentir assim, mas eu tô aqui para te ajudar a sair desse lugar. Faça mais renda, corra atrás, pense no que você pode fazer para gerar mais renda. Deus vai te dar sabedoria para isso e invista em mentorias. Nós podemos perder tudo: dinheiro, bens, seja lá o que for, mas há 2 coisas que ninguém pode nos tirar. Primeiro é a nossa fé, segundo é o nosso conhecimento. Invista no seu conhecimento. Mesmo que percamos aquilo que aos nossos olhos nos dá segurança, a fé e o conhecimento são as ferramentas capazes de fazer com que nos reconstruamos do absoluto zero. Então, quando a gente tem fé, quando a gente investe no nosso conhecimento, ainda que pareça que tudo acabou, a gente pode recomeçar, não do zero, mas com tudo que já tem dentro da gente. E eu quero trazer agora para vocês a oferta que eu falei para vocês, a gente vem falando desde sempre, né? Eu vou apresentar uma oferta para vocês. No grupo vocês já tiveram acesso, mas eu quero primeiro explicar a oferta e eu quero também mostrar a oferta para vocês, né? Eu vou tentar apresentar o Trello, espero que ele abra e para você ver como vai funcionar esse calendário de ações práticas para você poder fazer aí da melhor forma possível e vivenciar. Eu não sei se ele vai aparecer por dentro do Canva, mas eu vou tentar. Se não conseguir, eu faço depois um outro vídeo e boto lá no grupo para vocês, tá? Então, o que vai vir dentro desse programa de aceleração da reforma financeira? Vocês vão receber, além de um combo, vocês também vão receber um desafio de 7 dias.
tá? Então, dentro desse programa de reforma financeira, tem um grupo de aulas mais um desafio de 7 dias. Além disso, você vai receber o planner da libertação financeira. Então, nesse plano, dia a dia, você vai saber o que você vai fazer naquele dia. Deixa eu ver se ele vai abrir por aqui. Se não, eu acho que ele não vai abrir. Mas eu vou botar um videozinho lá dentro do grupo para vocês. Todo mundo que está no grupo vai saber como ele funciona. Então, dia a dia, você vai saber o que você precisa fazer. Então, por exemplo, deixa eu ver se, não sei se quando eu abrir, isso vai aparecer para vocês. Mas, por exemplo, dia 1, você vai fazer o diagnóstico financeiro e o inventário. Dia 2, você vai priorizar as suas dívidas. Aí dentro eu vou descrever tudo que você vai precisar fazer ali dentro. Dia 3, você vai criar o seu orçamento. E dentro disso também, eu vou pôr para vocês ferramentas, planilhas, aulas, links, tudo isso para direcionar, como se você estivesse fazendo um curso, mas como se eu estivesse ali segurando a sua mão, entregando o conteúdo ali pronto para você. E esse calendário ele vai mudar mês a mês. Você fez um mês uma coisa, avançou, né? É óbvio que você não vai receber um calendário do zero, porque você precisa ali de um prazo para realizar aquelas atividades. Mas eu vou estar sempre incrementando, trazendo um desafio a mais para você não se acomodar, para você sempre estar saindo da zona de conforto. Então, eu acho que essa ferramenta, só ela já resolveria o seu problema financeiro, porque ela vai ser incrível no seu processo de reforma. Além disso, a gente vai receber também, eu quero entregar para você de bônus, um caderno da identidade liberta. E isso, Adriana, uma das coisas assim que eu tenho percebido é uma certa apatia, ansiedade, tristeza das mulheres. E eu, estudando, buscando entender mais, eu descobri que existem 6 níveis neurológicos da transformação feminina. O ambiente, o comportamento, as capacidades, as crenças, a identidade e o legado. E eu vou explicar isso depois que vocês adentrarem, né? Eu vou explicar essas áreas e vocês vão ser ministradas nessas 6 áreas para que tudo que trava vocês, que começa dentro, possa ser resolvido e vocês estejam livres para prosperar. Eu pensei com muito carinho nessa oferta, ouvindo tudo que vocês vêm me falando. Eu sei que tem gente que chora quando conversa comigo, desabafa, e eu quero agradecer por vocês confiarem, né, nesse relacionamento que a gente vem construindo. E eu quero responder às necessidades de vocês. Então, eu preparei com muito cuidado, eu quero o feedback de vocês. Esse caderno vocês vão começar a receber a partir da próxima semana, dia a dia, cada nível. Não vou liberar tudo de uma vez só, eu quero que vocês tenham esse tempo de ruminar as informações, fazer aquilo virar, ter sentido. Eu tinha até pensado em trabalhar uma a cada semana, mas eu achei que ia ficar muito distante, né, a gente ia levar aí 6 semanas e talvez demorasse. Então, respeitando o tempo de cada mulher, algumas são mais aceleradas, como eu, outras precisam de um tempo a mais, e você vai ter o material que você vai poder fazer no seu tempo. Então, eu decidi fazer dessa forma. E eu espero que vocês possam falar assim, Adriana, você foi no ponto certo. Eu vou ficar muito feliz. E também, dentro dessa nossa oferta, a participação de um hot seat presencial de finanças pessoais. O que é hot seat, Adriana? Eu vou levar um conteúdo de finanças e vou estar ali à disposição para tirar dúvida, vocês fazerem perguntas, para a gente tomar um café juntas. Vai ser desse jeito, num lugar que a gente ainda vai escolher. Mas depois que vocês entrarem, a gente vai alinhando isso. Quem é do Rio vai ser mais fácil. Quem mora numa cidade mais próxima, a gente pode agendar num dia bom para vocês.
mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. E quem mora distante, a gente vai fazer o Hot Seat não presencial, mas online, mas vocês também vão poder receber esse tempo aí, tá bom? E junto a isso, vocês ainda vão receber 4 mini treinamentos. Gente, essa oferta tá assim, incrível, tá? Como organizar as finanças, como sair do endividamento com sabedoria e fé, como eliminar dívidas com agiotas e perdoe se vocês estiverem ouvindo aí cachorro latindo, essa rua é super silenciosa, mas é rua, tá? 5 formas de usar a inteligência artificial para aumentar a sua renda em R$ 2.000 ou mais. Então, vocês também vão receber isso. E, gente, quando eu estava pensando nessa oferta, eu falei, não, eu quero trazer algo assim, elas possam falar, ela pensou em nós em todos os detalhes. Eu trouxe um curso extra, esse curso extra ele está dentro do curso Libertas, mas eu queria fazer uma coisa e realmente vocês percebessem, eu pensei em vocês, amanhã é meu aniversário, vocês estão recebendo presente. E esse curso é o curso de consultoria de imagem. Gente, só esse curso, vocês já estariam pagando aí no mínimo R$ 1.000 por essa formação. Só pelo curso de consultoria vocês vão ver a qualidade desse curso. E pensar na nossa imagem é pensar na prosperidade que a gente quer acessar. A imagem vende, gente. Então, invistam nisso, tá bom? Tudo isso foi pensado para que você possa efetivamente prosperar. Eu pensei em vocês. E eu espero que vocês se sintam dessa forma. Ela pensou em mim. Beleza? Agora, Adriana, uma formação dessa vai ser um absurdo. Eu já postei para vocês no grupo, mas eu quero reforçar, tá? Essa oferta ela tá em 12 parcelas de R$ 31,37 ou R$ 297 à vista. Se você for no McDonald's, você vai comer um lanche assim, com muito esforço, porque o lanche tá até mais caro do que isso. Se você for num podrão, também vai ser com menos esforço. Outro dia eu estava vendo o preço do açaí. Você vai tomar 2 açaí com a sua mensalidade. Então, gente, é a sua prosperidade, é a vida da sua família, são os sonhos, é o que você está sentindo hoje que você não quer mais sentir, é o valor que você vai dar para tudo que você deseja ter na sua vida. E eu tenho certeza que se vocês entrarem nesse programa de aceleração e investirem tempo para fazer o que precisa ser feito, vocês vão prosperar. Eu tenho certeza disso. E eu tô muito, muito, muito feliz. Eu vou botar no chat o link também de compra para que vocês possam acessar essa oferta. Eu tô muito feliz, tá? E eu peço que vocês compartilhem isso com outras amigas de vocês para que vocês possam vivenciar isso quanto antes, tá? Essa oferta tá imbatível, então aproveitem, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Então, hoje a gente falou, né, de como você pode reformar sua vida em 5 passos. Quero agradecer pela vida de vocês. Deixa eu deixar o QR Code enquanto eu termino. Eu havia dito a vocês que essa oferta era hoje até 23h59, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até amanhã, meu aniversário, 23h59, depois esse valor vai ter uma alteração, porque é uma super oferta que eu preparei, e eu quero muito que vocês absorvam, que vocês abracem, e vocês possam verdadeiramente serem mulheres libertas. Então, eu quero agradecer. Eu vou estar no chat tirando dúvidas de vocês ou no WhatsApp. Vocês também podem me perguntar lá no WhatsApp, que eu vou estar super à disposição, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero vocês aqui, ó, do outro lado, experimentando tudo isso que foi preparado para vocês. E Deus as abençoe e a gente se vê desse lado. Beijo, gente!